Bom, galera, começando aí nossa aula de hoje, né? Eu tô vendo aí que tem 8 pessoas online, certo? Vou só brindar a tela aqui, só para ter um controle. Ontem, né, nós demos uma boa andada nos slides, vou dar uma passada aqui. Vocês visualizam aí, né, o slide, né? Que eu tô passando. Beleza. E falei um pouco sobre recursão à esquerda, né? E a eliminação de recursão à esquerda, né? A gente tá bem pertinho de encerrar a análise sintática. Chega no máximo que é 2 semanas a gente encerra. Deixa eu passar. E eu falei ontem sobre a eliminação da ambiguidade, né? Que a ambiguidade, na verdade, ela é um processo que possibilita, né, você estipular a regra, certo? Dada uma determinada estrutura sintática que você vai realizar. E a partir daí, pode-se ou não gerar a recursão que ela é mais à esquerda, né? E essa elimina a recursão que ela é mais à esquerda, ela, na maioria das gramáticas, né, dependendo da regra, certo? O objetivo que a maioria dos programadores tentam fazer é possibilitar justamente que ela seja eliminada, certo? Eu não vou nem cobrar em prova essa eliminação de recursividade da esquerda, mas é importante a gente discutir, né? Então, o primeiro passo, acho que encerrei nesse passo a passo, né? De eliminação. Aí você identificar as derivações que são equivalentes, certo? Então, considerando a precedência, quando ele fala derivações equivalentes, é aquela que a repetição do terminal, no caso do não terminal, nesse caso é o não terminal, né? Em todas as expressões, certo? Então, dada que essa expressão ela vai ser repetida, ela vai ser substituída por um processo, na verdade, por uma gramática que a gente chama de não recursiva. No caso, você permite que você não tenha a expressão, que aquela expressão tem uma precedência. Aí eu vou só exemplificar o que significaria essa precedência e recursividade. Nesse primeiro passo aí, vocês observam que tem exão vezes tesão, né? E exão é dividido por tesão. Então, tendo aí o ID, operado o ID, já considera-se sendo uma recursão, certo? E substituindo um dos IDs, no caso da esquerda, né? Por um não terminal, aí você elimina porque justamente não vai ter o ID do lado esquerdo, ó, só vai ter operador e não terminais, entendeu? Então ele não considera isso aí como sendo uma recursão, porque não tem os identificadores, um de cada lado, e o operador que vai estar no meio aí como sinal, certo? Então, um truque, né, na verdade, uma estratégia, é pegar o que é equivalente, no caso, eliminar um dos não terminais, no caso, que esse caso eliminado for o exam, e a partir dessa eliminação você deixar o operador ele como uma simples, na verdade, como uma simples string da expressão regular pela qual você vai ter, certo? Então, nós temos a eliminação que ela é chamada eliminação de recursividade à esquerda, conhecida como sendo direta, que é que você substitui cada ocorrência por um não terminal, certo? Também esse processo também pode ser feito. Não é mais comum do que a direta, que foi essa que nós fizemos no slide anterior. E que o processo é parecido com a outra, só que nesse caso aí, você elimina tendo ou não uma precedência, né? A gente pode ter um exemplo aí, ó. Szão gera azão, azinho ou bezinho, né? A azão gera Czinho, o Szão, Dzinho ou vazio, né? Onde tiver Szão e azão, substituir todas as produções de Szão. Então, observe aí que você vai ter a substituição do azão, onde tiver o Szão, você vai substituir por azão. Que nesse caso aí, mesmo não sendo uma recursividade que ela vai ser direta, que não é aquela que nós fizemos, que ela vai ficar repetindo, né? A partir da precedência, mas por ela ser uma gramática livre de contexto, observe que ela vai sempre herdar a esquerda, certo? Então essa herança à esquerda aí é o que a literatura ela tenta eliminar partindo da recursão, certo? Então, esse processo que a gente tem, né, de tentar criar, de tentar desenvolver essa perspectiva de eliminação da recursão, ele é chamado de fatoração, certo? Então, a fatoração é quando a gente tenta... A fatoração também não presta na prova.
Fatoração que a gente tenta criar, aplicar, na verdade, certo? Produções que elas sempre vão possibilitar que essa recursão ela não ocorra. E para que essa recursão ela não ocorra, a gente usa um tipo de análise, né, que alguns autores chamam de análise descendente preditiva, certo? Então, tem tanto a recursiva, que é aquela que você fica voltando, como a preditiva, que vai ter expressões regulares que são, digamos assim, quase que instintivas para o tipo de expressão que você quer trabalhar, né? Então, aí tem um exemplo da fatoração. Como eu falei, vou só explicar, mas não vou cobrar em prova, certo? Então, você observa aí que tem a razão que gera... Achei que no slide anterior, não. Tem a razão que vai gerar uma expressão 2, expressão n, certo? E cada repetição dessa que você vai ter, que ela vai passar por um processo que a gente chama de enxugamento. É melhor já ir logo para o exemplo, né? Aí você vai tentar eliminar para que justamente esse enxugamento, essa simplificação, ele torne a gramática mais simples. Então, observa aí um exemplo mais prático, né? Para que vocês tenham uma ideia do que seja faturação. Eu tenho aí um terminal que eu chamo de CMD, certo? Ele é parecido até com aquela expressão regular de programação que eu falei para vocês em algumas aulas anteriores, lá na sala, né? E esse não terminal CMD, ele gera if, certo? O if, no caso, concatenado com EXPR, que vai ser a expressão, then, ele próprio, certo? Else, CMD, que vai ser outro comando. Ou expressão, então, comando, né? Então, acredito que fique aí claro para vocês que a expressão regular é a expressão regular de uma sintaxe de código, né? De código condicional, certo? De algoritmo condicional. Aí você tem aí esse 8 deitado, né? Esse finitozinho aí, que é a parte que se repete, certo? O beta KD seguinte, que você vai ter o infinito, né? Que ele chama, e o 6 as demais produções que a gente pode ter. Então, quando é que a gente fatora à esquerda? Quando você, na verdade, precisa repetir a expressão regular para que ela dê subsídio, certo? A análise sintática, baseado numa regra que você define, que vai ser lida posteriormente, né? Então, vamos supor aí que você vai ter um alinhamento de ifs. If, aí expressão comando, aí embaixo você abre uma chave, né? E você vai repetir de novo essa expressão, esse comando. Então, não é que você está repetindo, você está derivando, certo? Produzindo, só que você usa a mesma expressão que você usou anteriormente. Então, quando a gente passa por esse processo de uso de repetições anteriores, que elas, na verdade, não são ambíguas, né? Nem são recursivas, elas são o que a gente chama de fatoráveis, certo? Então, você reusa uma expressão, até que você saia dela, você não consegue fazer a leitura da análise sintática da expressão anterior que nós vamos ter, certo? Aí, no caso do slide, tem a tua observação aí, que uma última produção é formada somente pela cadeia que se repete, né? Subtende-se que ela é seguida de palavra vazia. Então, não necessariamente tem que ter esse padrão, não, certo? Para cada expressão que você cria, vai depender bastante da regra. Não necessariamente vai ter que ter uma ordem infinita, uma ordem de expressões pela qual você vai definir, dado um determinado contexto que você implementa, né? Aí tem mais outro exemplo aí, como é que seria essa fatoração à esquerda, né? De você possibilitar que o comando ele seja repetido. A gente tem CMD, né? Command, né? Comando. Aí CMD gera if, expressão, então CMD, else, CMD. Observe que ele repete novamente, né? Porque cada comando vai ser uma estrutura que você vai ter que se repetir para dar a sintaxe correta de algoritmo, né? Ou if, expressão, então comando, né? Então observe aí que ele tanto pode chegar direto como ter a condicional, né? E embaixo você vai ter o comando novamente, certo? Expressão, então comando else, e o else vai ser else, comando ou vazio. Vai ser vazio quando você não tiver nenhuma contracondição à condição original aqui que nós geramos, né? Então, há uma diferença de fator à esquerda de recursividade. Porque a recursividade você tem que repetir toda a expressão de maneira direta, certo? E a fatoração não. A fatoração você pode repetir até a expressão, mas a expressão ela vai variar, mesmo você utilizando parte dela, a estrutura dela pela qual você está definido. Espera aí que entrou uma borboleta aqui agora. Não, já saiu. Aí nós temos a eliminação de produções vazias, né, que também faz parte também de um processo de fatoração à esquerda, caso haja ou ocorram situações em que
é necessário vocês terem essa visão, né? No caso, ter esse processo de redundâncias ou de ambiguidade pela qual a gente vai tirar. A fatoração, na verdade, ela simplifica, ela torna a expressão simplificada mediante a regra que a gente quer atender, beleza? Então, tem aí um exemplo de eliminação de produções vazias, que eu também não peço em prova. Vou só comentar aqui rapidinho, certo? Até porque eu não entro a fundo nisso aqui. Vou ler rapidinho, certo? Identificar as variáveis que constituem produções vazias direto e indiretamente, né? No caso, nós temos símbolos não terminais. São, x e y. O S gera Azinho, X Azinho, ou Bzinho, X Bzinho, então é um GLC, certo? X gera os terminais, Y também gera terminais iguais. Então, excluir produções vazias, né? Então, eu tiro um não terminal, que no caso aqui está repetido, certo? E a partir daí possibilito que eles sejam fatorados, né? Que eles sejam eliminados. Ó. Você vai ter aí S gerar Azinho, X Azinho, ou Bzinho, X Bzinho, né? E X gera Azinho ou Bzinho ou Y, então eu posso substituir o X pelo próprio terminal, certo? A partir dali já elimino essa ambiguidade, ó. Posso ter a repetição, que vai ser Azinho, Bzinho, e de cima ele já vai ficar automático. Ó. Azinho, Azinho ou Bzinho, Bzinho, certo? E Y gera o Azinho. E o terceiro passo é derivar produzindo a palavra vazio nos terminais que a geravam, né? Que também vai ser outro passo também que vai ser importante a gente ter essa visão. Então, vou passando aqui a eliminação, porque eu também não entro muito a fundo nela. Aí chega numa parte que é a parte que eu considero mais importante, certo? Para análise sintática, que vai ser na questão dos analisadores sintáticos, certo? Então, só adiantando, os analisadores sintáticos, eles são decompostos em duas visões. A gente tem os analisadores sintáticos na visão top-down, né, que eu já tinha falado algumas aulas atrás, e a gente tem os analisadores sintáticos numa visão bottom-up, certo? Então, na visão top-down, são essas visões hierárquicas que a gente já vem falando das árvores de derivação, certo? Você lê de cima para baixo, de nó raiz para os filhos, tanto da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. E bottom-up, que a gente constrói dos filhos, no caso, da expressão para cima, até chegar no nó raiz, certo? Fazendo o percurso inverso que a gente vai ter. Então, eu vou só explicar os tipos de analisadores sintáticos. E semana que vem, quando a gente fizer na quinta exercício, na sexta eu continuo desse conceito, né? Vamos lá? Então, a análise sintática, como eu já tinha falado, certo? Ela utiliza a árvore de derivação, dada uma cadeia analisada, no caso a cadeia X a ser analisada. Então, a estratégia de top-down é aquela que a gente chama de descendente, né? Que há uma hierarquia nós, filhos, em níveis, numa visão vertical, de cima para baixo, né? E a estratégia bottom-up é o contrário. Então, você tem a derivação dada a cadeia até você chegar na expressão regular, fazendo o sentido oposto. Então, eu vou perguntar na prova quais são as abordagens, né? Quanto aos métodos de análise sintática, você vai dizer, vocês vão dizer que pode ser análise sintática top-down e pode ser análise sintática bottom-up. Então, entrando na parte da análise sintática descendente, né, que é a top-down, que é o primeiro exemplo, ela constrói a derivação a partir do símbolo inicial da gramática, certo? Que vai ser uma raiz. Então, a gente tem uma raiz similar a uma árvore binária, certo? Similar a uma estrutura de dados, a partir de uma árvore binária. E essa raiz, na verdade, ela vai gerar a descendência, considerando como princípio o não terminal inicial, certo? Que é o símbolo inicial da gramática, até os terminais, que é a expressão, no caso a cadeia, que a gente vai ter, né? Então, em cada passo que é a esquerda aqui, você vai descendendo essa gramática, e essa expansão ela vai sendo substituída pela leitura de todo o lado direito, pela qual a expressão ela vai ser definida. Então, a estratégia bottom-up já é o sentido inverso, como eu tinha falado ainda agora, certo? Então, a gente pega os tokens da cadeia e as folhas elas vão sendo redirecionadas na visão a partir da expressão, e não da expressão para a cadeia. Então, quando a gente faz no padrão top-down, que é descendo, né? A gente pega das expressões e as expressões vai gerando a cadeia. Da cadeia, na visão ascendente, a gente pega a cadeia e da cadeia vai direcionando para as expressões, fazendo também o sentido oposto. Então, se na visão top-down eu chamo de expansão, que você vai expandindo das
expressões regulares até a cadeia de entrada, na cadeia que vai ser lida, na visão bottom-up a gente chama de redução, certo? Então, tem a expansão quando é de cima para baixo, tem a redução quando é de baixo para cima, porque você vai pegar a cadeia de redução e dessa cadeia de redução você vai reduzi-la, né, como o próprio nome já fala, até as expressões regulares que você está utilizando como estrutura ou como padrão de leitura, certo? Então, vamos tentar pelo menos hoje falar do primeiro tipo aí do analisador descendente na visão top-down. Então, a análise sintática, quando ela trabalha na visão top-down, ela pode ser feita de três tipos. Você tem o recursivo com retrocesso, que é o que a gente chama de backtracking, né? Recursivo ele é o mais comum da gente ver hoje. Acho que na maioria das análises sintáticas não... Como é que eu vou falar? Não, eu não vou chamar não inteligentes, mas não semânticas, certo? Então, você tem um texto, ou você tem a formação do texto, que ele depende única e exclusivamente de uma regra, que ela já é pré-determinada. E essa pré-determinação, ela vai partir de um processo que você vai estar toda hora verificando se a estrutura sintática está sendo seguida à risca. Então, caso um dos elementos daquela expressão regular, vamos supor uma frase no idioma português, certo? Você tem artigo, sujeito, verbo, predicado. Então, eu vou estar sempre verificando quando eu ponho identifico um toque para aquela análise, se o elemento anterior ele já está preenchido, para que eu só possa adiantar, considerando que o elemento anterior ele foi preenchido, certo? Vou explicar cada um separadamente novamente. O preditivo já é o contrário. O preditivo, na verdade, quando você bota o elemento atual, que você vai ter daquela expressão regular, o próximo elemento, a análise sintática, ela já, entre aspas, deduz pela qual você vai digitar. Por quê? Porque ela pré-processa a análise sintática como se fosse uma espécie de semântica. Um exemplo de sintaxe utilizando recursividade com predição são os teclados dos celulares da gente, né? Ou às vezes até o próprio Word. A gente está digitando determinada mensagem para um colega da gente e quando você está chegando na metade da frase, ou às vezes chegando na palavra específica, o próprio dispositivo, no caso o próprio telefone, ele já te sugere a palavra seguinte, já te sugere a frase completa, né? Porque ele já tem uma predição, uma regra preditiva, naquela regra preditiva, certo? Há, enfim, relações entre palavras da linguagem que, na maioria das vezes que você cita um determinado verbo, cita uma determinada palavra, quando você escreve a palavra da frente, na maioria das vezes a palavra anterior já foi escrita, em frases que é comum, como por exemplo, bom dia. Se você botar bom dia em interrogação sempre, quando você botar bom, ele já subtende, né? Porque você tem uma certa frequência de utilizar o bom para saudar. Ele sugere dia, noite, né? Enfim, hora. Quando você vai escrever aquele determinado padrão, aquela determinada palavra, ele já sugere também a acentuação que já vai ser, certo? Uma pontuação que você vai utilizar na frase. E o tabular preditivo, quando as duas coisas, na verdade, elas são convergidas. Então, a gente usa a tabulação, né, a predição tabular, na maioria das vezes, quando a gente tem um processo que ele vai ser convergido. Então, eu vou começar pelo menos o primeiro aí, certo? Que vai ser recursível com retrocesso. Aí eu libero vocês. Então, geralmente, a gente constrói a derivação dada a cadeia de entrada de cima para baixo, como eu já tinha falado, certo? Pode ser visto como um método de derivação mais à esquerda. Então, sempre vai ser mais à esquerda, né? Observe esse exemplo aí, que você já tem um vezes aí um mais, igual ao exemplo que nós tínhamos falado anteriormente. Mas vamos ver se o slide ele considera a precedência. Se você não considerar a precedência como regra, certo? Você pode utilizar a recursão mais à esquerda com processo notório, com processo padrão. Então, observe essa gramática regular, que ela vai gerar aí um ezão que gera Tzão é', né? E' gera mais Tzão é' ou vazio. O Tzão gera F', no caso, F'zão T', T' gera vezes F'zão T' ou vazio. E o F'zão gera, entre parênteses, o Ezão ou ID, né? Que o ID vai ser o terminal que a gente tem nessa gramática. No caso, como é que nós faríamos para gerar esse ID mais ID vezes ID a partir da derivação mais à esquerda na visão top-down, né? No caso, descendo. Vamos por partes aí, certo? Eu vou explicar árvore por árvore, que são as etapas da árvore. No final, quem entender, bota sim, quem não entender, bota não. Tá joia? Vou tentar explicar bem devagarinho aqui. Observe aí no primeiro passo a passo, né? Lá em cima, na primeira linha, na primeira figura,
que o exam ele vai gerar quem? Ele vai gerar... Calma, nem comecei ainda, relaxa aí, certo? Lembre-se que é da esquerda para a direita, top down, descendo. É mais fácil você não entender quando a gente entrar na bottom up, porque até eu me confundo muito. Mas começando aí, certo? Aí o exam ele vai gerar o exam, tesão é linha. Joia? Aí observe que o tesão ele fica do lado esquerdo e o E' ele fica do lado direito. Beleza? Aí seguindo aí para o próximo passo, o tesão do lado esquerdo ele gerou F'zão T'. Então a terceira figura aí, nós temos a primeira figura que é o exão, né, que vai gerar exão tesão é linha, certo? Na terceira figurinha da esquerda para a direita, aí vai ter exão, que gera tesão é linha, e o tesão vai gerar F'zão T'. Aí observe que eu vou lá embaixo, mais à esquerda ainda, certo? A quarta figurinha na primeira linha, ó. Exão gera tesão é linha, o tesão gera F'zão T' e o F'zão gera ID. Então, como é que a gente chama essa descendência aí de recursiva à esquerda? Porque eu vou ter que fazer todo o lado esquerdo, na medida que eu puder, para começar a fazer o lado direito. Quando eu fiz todo o lado esquerdo, aí eu chego na quinta figura, ó, que eu vou ter exão herda tesão é', tesão herda F'zão T', o F'zão já gera ID, que é da figura anterior. Mas observe que, como não tem ainda nenhum operador, certo? Eu não vou precisar que o tesão ele herde nenhum tipo de terminal. Por quê? Porque ele, quando concatenar com ID, possa ser que ele não reconheça a cadeia de string que vai ser comentada, que vai servir como entrada. Nesse caso, gera o quê? Gera um vazio. Então, eu parei aí, parei no vazio e li todo o lado esquerdo da árvore de derivação, porque ela é recursiva à esquerda, certo? Partindo para a última figura da primeira linha, aí nós vamos ter aí, ó, exão gera tesão é linha, certo? Lendo todo o lado esquerdo, que quando a gente parou. F'zão gera ID, T' vai gerar vazio. Aí observe aí que agora que eu já percorri todo o lado esquerdo, é que eu vou para o lado direito. E o E' aqui na figura anterior não tinha gerado nada, ela agora herdou, e herdou três filhos, né? Herdou o operador, certo? Se vocês observarem aí na gramática, na segunda linha, de cima para baixo da gramática, ó, E' gera mais tesão, exão, linha ou vazio, né? Aí, no caso, ele gerou a primeira expressão regular, certo? Que é o mais. Então, o mais é um galho, o tesão é outro galho e o E' é outro galho. Por quê? Porque o operador ele sempre vai ficar em galho separado dos não terminais, certo? O operador ele não fica no mesmo galho do não terminal, porque ele também é uma herança. Aí, partindo para a primeira figura da segunda linha, a mais à esquerda. Aí, observe aí, certo? Que indo para o lado direito novamente. Ó, o E' herdou mais tesão e E'. E o tesão aí já vai gerar quem? F'zão e T'. Na segunda figura da segunda linha. Aí do lado direito novamente, certo? E' gerou mais tesão E'. F'zão, T no caso, gerou F'zão e T'. E o F'zão já está gerando o ID, ó. Observe que o mais, para que muita gente não passe batido, né? Que o mais ele já está gerado no nível acima. Então você já tem aí na leitura em ordem, né? Recursiva à esquerda, ID mais ID, porque tem o vazio que ele não vai ser lido, né? Na última figura da segunda linha, aí você vai ter aí, ó, que o T' ele vai gerar quem? Vezes F'zão T'. Aí na primeira imagem da última linha aí, certo? Ao lado direito também, ó. Aí você vai ter que o T' ele gerou vezes F'zão T', e aí o F'zão ele já gerou ID. Então você já tem a expressão completa aí, ó. Você tem ID mais ID vezes ID, né? Partindo aí para a penúltima figura aí, certo? Aí observa aí que você vai ter T' gerou vezes F'zão T', e o T' ele vai gerar o vazio. Por que o T' vai gerar o vazio? Porque ele tem que finalizar num terminal, certo? E por fim, na última figura lá, estava faltando a herança do E', né? E o E' também vai gerar um vazio, porque justamente o vazio também é terminal e ele vai ser concatenado com a expressão, né? Então veja que essa figura aqui, ela representa hoje um resumo de toda essa aula, todo o slide que a gente tem na análise sintática. É assim que as expressões que nós digitamos nos aplicativos, os comandos que a gente digita no IDE, certo? Para desenvolvimento, é assim que eles são interpretados pelo compilador. Na maioria das vezes,
sendo bem sincero, os compiladores, né, os softwares, de uma maneira geral, as bases de conhecimento, por lógica de inferência, elas usam recursão à esquerda, certo? Acho que 90% das aplicações que a gente tem hoje no mercado usam esse modelo que eu acabei de escrever aqui. Tirando o Linux, né, que chegou agora aí. Alguém tem alguma dúvida? Todo mundo entendeu essa leitura dessa árvore aí? Eu acho que sim, né? A Graciele está perguntando, o exemplo, eu vou precisar estar demonstrando sempre à esquerda? Não, Graciele. Porque vai ter mais para frente quando a gente vê recursiva à direita. Aí já vai ser o processo inverso. Aí é aí que a gente vai voar. Por quê? Porque a gente está acostumado, a gente tem o hábito, né, de interpretar da esquerda para a direita, entendeu? Mas vai ter essa árvore que nós vamos fazer mais à frente, vai ser da direita para a esquerda. Aí sim, até eu me enrolo às vezes para explicar, por conta do hábito, da gente ter o hábito de análise, a nossa análise, nosso idioma, né, como já falei várias vezes, a gente tem não sei a palavra certa, acho que é o processo de leitura, né, de interpretação, em ordem, da esquerda para a direita, certo? Aí ela perguntou aí, tem como saber na prática o que a aplicação usa, mas o que a aplicação usa em que sentido, Ian? Você está perguntando. Você está falando no sentido de estrutura, no sentido hierárquico, na recursividade, mas quando você fala o que, em que sentido? No sentido de programação, no sentido de representação da gramática. Geralmente elas usam a esquerda. Geralmente elas usam a esquerda, na maioria das vezes. Mas, assim, sendo bem sincero, há softwares, né, que dependendo do tipo de cadeia de entrada que eles usam, certo? Enfim, eles possam ser que até que essa análise sintática ela seja feita da direita para a esquerda. Eu não me recordo agora, se vocês souberem aí, pesquisarem também, podem dizer. Eu não me recordo agora de nenhuma leitura que a cadeia de strings, ou a frase que você escreva, certo? Ela é lida da direita para a esquerda. Ela é interpretada pelo software da direita para a esquerda. Se vocês souberem aí, acredito que os códigos de barras também são da esquerda para a direita. Eu acredito que possa ser que aconteça nas senhas, tá entendendo? Acho que a função hashing, ou Markov, ou qualquer outro método de encriptografia possa ser, não sei, posso até pesquisar isso para vocês, que eles processem uma recursiva à esquerda e decomponham ou transfiram para uma recursiva à direita, entendeu? Para que justamente embaralhe essa chave pública, a chave privada, ela fique embaralhada, randomizada. Confesso que eu posso até pesquisar e trazer para vocês semana que vem aplicações que usam análise sintática à direita e análise sintática à esquerda. Então, enfim, eu acho que era isso aí, pelo menos por hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para frente. Não, essas daqui para frente eu vou deixar para explicar semana que vem. Então, na semana que vem, já são 9h30, já passou 35 minutos que a gente começou a aula. Então, semana que vem, na quinta, certo? A gente vai fazer uma lista de exercícios online aqui. Eu vou fazendo, vocês vão me ajudando, certo? Eu vou fazendo, eu vou explicando. E essa lista ela vai ajudar bastante na prova, certo? Então, como é que eu vou avaliar vocês quinta-feira que vem? À medida que vocês forem interagindo, perguntando e sugerirem como é que a gente resolve os exercícios, beleza? Então, amanhã, no caso, quinta-feira que vem, vocês já vão ter essa primeira avaliação prática online, né? Já que a gente tem esse modelo de funcionamento online. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguma sugestão? Tá tudo beleza aí? Chegando aí na nossa última aula da semana, né? Só uma observação que eu queria fazer, né? É que a gente está previsto voltar, né, das aulas para as aulas presenciais dia 8, que é numa quarta-feira, né? No caso, o Unip, ele quer que a gente fique home office até dia 7. Dia 7 de abril é numa terça. Dia 8 vai ser na quarta-feira, certo? E dia 9 vai ser na quinta-feira da Semana Santa. Então, possivelmente, né, se manter assim, todo mundo só vai assistir a quarta-feira de aula presencial, né? E eu nem vou porque eu não trabalho na quarta. Então, para mim, da própria quarta em diante, para mim já é feriado, né? Mas aqui para lá a gente vai ver aí como é que vai ser avaliado isso aí, certo? Como é que vai estar a curva de difusão aí, disseminação do coronavírus.
Beleza, galera? Então vejo vocês agora quando? P6, segunda, né? IHC, né? Acho que segunda-feira. Então, segunda-feira tem a apresentação de. Quem não paga IHC vai ser segunda, certo? Aliás, quem paga IHC vai ser segunda. Então, segunda-feira são a apresentação dos protótipos. E já era para alguns alunos terem validado comigo um Canvas de MVP, né? Do Design Thinking. Então, estou aguardando aí, vocês virem aí, entrar em contato comigo daqui para segunda para validarem esse Canvas. No mais aí, todo mundo aí, boa noite, certo? Bom fim de semana. E vamos cuidando aí devagarinho, né? Um abraço para vocês aí.